Amém, meus irmãos, graça e paz. Quero externar minha alegria de estar cultuando com os irmãos essa noite e ter a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. Eu convido os queridos a abrirem na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos estar lendo no capítulo 2, do versículo 6 ao 12. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6 ao 12. Eu sei que irá passar o texto no telão, mas para exercício, vamos estar procurando também na nossa Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso de número 6 ao verso de número 12. A palavra do nosso Deus nos diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Meus irmãos, dentro do tema que nós iremos trabalhar hoje, o suficiente para a vida cristã, e quando a gente estuda um pouco sobre a história da igreja, sobre a história dos cristãos no passado, nós percebemos que os crentes ou os cristãos, eles eram reconhecidos por algo peculiar ao mundo, por algo que os diferenciava daqueles que eram do mundo, que os diferenciava da concepção mundana, que era o modo deles viverem. Os cristãos, ou aqueles que andavam e viviam em Cristo, meus irmãos, eles foram reconhecidos e eram conhecidos pela maneira em que eles viviam. Eles viviam a vida cristã. E por causa disso, meus irmãos, por viverem a vida cristã, isso ocasionou em várias perseguições, tanto na história no passado, como também nos dias atuais, onde muitos cristãos têm sido perseguidos pela maneira em que eles vivem, meus irmãos. A vida cristã é um tipo de vida, meus irmãos, que o mundo ele não conhece. A concepção mundana não conhece esse estilo de vida. É um tipo de vida, meus irmãos, que a concepção mundana também não entende. E mais, a concepção mundana se opõe ao estilo de vida chamado cristão. O mundo se opõe à maneira do cristão viver. E aí a gente pode até avaliar a nossa vida, se a maneira que nós estamos vivendo é uma maneira em que o mundo se opõe ou não. Certamente, meus irmãos, se o mundo ele não se opõe, se a concepção mundana não se opõe à maneira que nós vivemos, significa que talvez nós não estamos vivendo da forma em que nós declaramos viver, não estamos vivendo a fé que declaramos. Por mais, meus irmãos, que venha a haver oposição, os cristãos, eles devem viver de maneira plena a vida cristã. Cristão, ele vive a vida cristã. Aí surge a pergunta: como eu, em pleno século 21,
eu vivo a vida cristã de maneira plena. Como eu, em pleno século 21, eu vivo a vida cristã como os pais da igreja viveram, como os crentes do passado viveram, como os apóstolos, a igreja primitiva viveu essa vida cristã? É uma pergunta simples. E a resposta também deveria ser uma resposta simples. Mas como nós fazemos essa pergunta e analisamos todo o nosso contexto em que nós estamos vivendo, nós percebemos, meus irmãos, que uma resposta que deveria ser simples, não está sendo simples. Simplesmente, meus irmãos, porque para alguns, ou para uma grande maioria, meus irmãos, as pessoas têm respondido essa pergunta com respostas que estão fora daquilo que o ensino cristão diz. Tem buscado as respostas para essa pergunta, meus irmãos, fora do ensino cristão, fora, meus irmãos, da ortodoxia ao qual nós devemos viver. Estão respondendo uma pergunta simples de uma maneira antibíblica e falsa. E a minha intenção esta noite é responder essa pergunta. Como nós, crentes do século 21, podemos viver a vida cristã de maneira plena? Como nós podemos viver essa vida, meus irmãos, na fé em que nós declaramos? O verso 6 e o 7, o texto nos diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Assim Paulo escreve. Antes de Paulo ele escrever essas palavras, meus irmãos, Paulo ele havia escrito que se alegrava da firmeza da fé daqueles irmãos em Jesus Cristo. Por mais que aqueles irmãos estivessem passando por alguns problemas, e problemas doutrinários que vinham contra as doutrinas daqueles irmãos, aqueles irmãos eles não tinham deixado a fé, meus irmãos, e continuaram enfrentando esses problemas, não largando a fé. E isso provava, meus irmãos, que eles de fato haviam recebido a Jesus Cristo. O fato deles não abandonarem a fé em Jesus Cristo e abraçado as outras doutrinas falsas sobre Jesus Cristo, provava que aquela igreja, que aqueles irmãos, era uma igreja que de fato havia recebido Jesus em suas vidas. E então, partindo desse princípio, meus irmãos, já que aqueles irmãos haviam recebido Cristo na vida deles, o apóstolo Paulo, ele os anima aqueles irmãos a continuarem a viver em Cristo. Os anima a continuarem a viver no Senhor Jesus Cristo. E Paulo os anima a continuarem a viver firmes na fé em Jesus Cristo. Vocês continuaram firmes até agora, então continuem a viver essa fé, continuem a viver em Cristo Jesus. O que Paulo mostra àqueles irmãos, e mostra a nós também, meus irmãos, é que aquela igreja devia viver uma vida em que Jesus Cristo ele fosse presente. Eles deviam viver, meus irmãos, deviam continuar vivendo nele. E quando nós falamos de vida cristã, meus irmãos, nós estamos falando de Cristo. Não existe, meus irmãos, vida cristã sem Cristo. Não há como você viver a vida cristã sem Cristo estiver no meio, ou melhor, no centro de sua vida. Sem Jesus Cristo, sem Cristo, meus irmãos, não há vida cristã. E assim aqueles irmãos, eles deviam continuar vivendo em Cristo, sem deixá-lo de lado, sem abandoná-lo para abraçar as outras doutrinas. Eles deviam continuar firmes na fé, naquele que havia os salvado. É isso que Paulo mostra inicialmente, que para viver a vida cristã, aqueles irmãos deviam continuar vivendo firmes em Cristo Jesus, sem abandonar a Jesus Cristo. E Paulo ele mostra como
eles continuariam a viver essa firmeza em Jesus Cristo. No verso 7, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Eles estariam vivendo em Cristo, meus irmãos, quando eles fossem como uma árvore, eles se enraizassem em Jesus Cristo, como uma árvore se enraiza em um solo bom, meus irmãos, como a árvore que é plantada em um solo perfeito para que ela venha crescer e florescer. Assim aqueles irmãos enraizados em Cristo Jesus, meus irmãos, aqueles irmãos seriam crentes mais firmes, crentes mais fortes em sua fé. Da mesma forma, eles deveriam ser edificados em Cristo, sendo Cristo, meus irmãos, o fundamento da fé deles, não outra coisa, apenas Jesus Cristo, o alicerce que sustentava a fé daquela igreja, meus irmãos. Da mesma forma, confirmados na fé, um termo educativo, meus irmãos, é que Paulo usa, onde aqueles irmãos deviam cada dia mais e mais serem instruídos, serem confirmados por Cristo, por meio dos seus ensinamentos, e rendendo graça a eles por tudo. O que Paulo ele mostra aqui, meus irmãos, é que aqueles irmãos, eles deviam continuar vivendo em Cristo, pois, meus irmãos, era em Cristo que eles encontrariam, meus irmãos, o necessário e o suficiente para continuarem firmes na fé. Em Cristo, meus irmãos, eles encontrariam o necessário para a vida cristã. Aquilo que eles precisavam para viverem a vida cristã de maneira plena, eles encontrariam em Cristo, encontrariam em Jesus. E por isso eles deviam ter cuidado, e por isso eles deviam ser cuidadosos. Por isso, meus irmãos, eles deviam estarem sendo cuidadosos para não colocarem outras coisas no lugar de Cristo, como ele vai falar nos versículos seguintes, para que aqueles irmãos tivessem cuidado, para que ninguém viesse enganar eles com as filosofias e as tradições dos homens, que eram conforme os rudimentos do mundo e que não era segundo Cristo. Eles deviam ter cuidado para não colocarem essas coisas no lugar de Jesus Cristo. Deveriam ter cuidado para não serem enganados com aquilo que não é igual a Cristo, que não vem de Cristo, meus irmãos, para que viesse alimentar a fé deles e fizesse eles conduzirem, meus irmãos, a vida deles. Eles deviam ter cuidado com aquilo que se opunha ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos entender que a vida cristã passa por Cristo e Cristo somente. A nossa firmeza na fé passa somente por Cristo, somente nele nós temos o necessário para que a nossa fé seja alimentada e fortalecida. Isso significa, meus irmãos, que no que se trata de fé, no que se trata de vida cristã, nós não precisamos de mais nada, nós precisamos apenas de Jesus Cristo. O crente, ele não precisa de outras coisas para que ele venha viver em Cristo. Para que ele venha viver em Cristo, ele precisa apenas de Cristo, pois a vida cristã se resume em Cristo. Em Cristo. Para vivermos nele, meus irmãos, nós não precisamos de eventos, nós não precisamos de atrações. Infelizmente, muita gente acha, muito crente acha, meus irmãos, que para continuar firme em Cristo Jesus, precisa de outras coisas além de Jesus Cristo. Precisa de que algo venha estar acontecendo, precisa de que algum movimento esteja ocorrendo, e quando não tem alguma atração, algum evento ou algum movimento, a fé dessa pessoa é abalada e acaba
abandonando a vida cristã. Agora, meus irmãos, se você precisa de outra coisa além de Cristo para viver a vida cristã, para ter firmeza em sua fé, meus irmãos, isso pode ser um sinal de que ou você não está, ou de que você nunca esteve em Jesus Cristo. O que apenas precisamos é estar enraizados, edificados, instruídos pelos ensinamentos de Cristo, e assim, meus irmãos, de fato nós iremos viver nele, assim nós teremos uma firmeza em nossa fé, assim nós teremos o bastante para vivermos a vida cristã de maneira plena, assim como os nossos pais no passado viveram, meus irmãos. No que se trata de vida cristã, Cristo é o que basta. Cristo é o suficiente. Você e eu, nós não precisamos de mais nada além dele. Aí surge outra pergunta: por que Cristo é suficiente? Por que eu preciso somente dele? Por que somente ele basta para que eu venha viver a vida cristã de maneira plena? Paulo ele responde também esse questionamento. Verso 9, o apóstolo ele escreve: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Um dos problemas daquela igreja, meus irmãos, era que haviam homens que ensinavam que Cristo não era suficiente para levar o homem até Deus. Essas pessoas diziam que Cristo não bastava, precisava de Cristo e mais alguma coisa, precisava de Jesus e que aqueles crentes viessem fazer mais alguma coisa para então eles serem levados até Deus. E isso não é uma doutrina que só ficou naquela época. Infelizmente, muitos púlpitos também ensinam isso. Você precisa de Cristo e dar uma oferta muito grande. Você precisa de Cristo e pagar um preço. Você precisa de Cristo e dar o seu Isaac. Certamente vocês já escutaram isso. É a mesma heresia que estava atacando aquela igreja. Eles mostram, meus irmãos, que Cristo era insuficiente para levar o homem até Deus. Porém, Paulo ele rebate isso. Ele rebate isso mostrando que Cristo é suficiente, mostrando, meus irmãos, que Cristo ele é o que basta para levar o homem até Deus, e que nós não precisamos de mais nada para ir até Deus, a não ser Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Ele diz, meus irmãos, que nele habita toda a plenitude da divindade. Ele mostra que Cristo ele é suficiente, porque em Cristo nós encontramos, meus irmãos, toda a divindade sendo revelada. A ideia de divindade, meus irmãos, tem como característica a ideia de um ser completo. A ideia, meus irmãos, de um ser que não depende de nada. A ideia de um ser, meus irmãos, em que nada lhe falta. E só um é assim. Em todo o universo, só um é assim, que é o nosso Deus. E Jesus, ele é suficiente simplesmente porque ele é Deus. Ele é o suficiente para nos levar até Deus, porque ele é o próprio Deus. Sendo ele Deus, então, o cabeça de todo o principado e potestade, aquele que está acima de reis, governos, anjos caídos, anjos que estão no céu, aquele que é superior a homens, a tudo isso que existe. Ele é Deus. E por Cristo, meus irmãos, ser suficiente para levar o homem até Deus, faz ele também, meus irmãos, ser o suficiente
para que possamos viver uma fé plena, para que possamos viver a vida cristã. Paulo ele diz que nele habita toda a plenitude da divindade, e ele diz também que aqueles que vivem nele recebem também a plenitude. Cristo, meus irmãos, ele é completo e não lhe falta nada. E quando Paulo ele diz que aqueles que estão nele recebem dessa plenitude, Paulo ele não está dizendo que nós nos tornamos deuses quando estamos nele. Não, ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que aquele que é perfeito, aquele que é completo, aquele em que não lhe falta nada, aquele em que não depende de nada, ele aperfeiçoa aqueles que são incompletos, aqueles que são imperfeitos, aqueles que têm falta de muita coisa, aqueles que dependem de muita coisa. Então, aquele que é completo aperfeiçoa aqueles que vivem nele. Vivendo em Cristo, meus irmãos, o crente ele é aperfeiçoado, sendo levado a viver a fé de maneira plena, porque é Cristo quem os aperfeiçoa. Não é o pastor que aperfeiçoa, não é os irmãos que aperfeiçoa, mas é o próprio Cristo que nos aperfeiçoa, meus irmãos. Em Cristo, meus irmãos, aqueles que vivem nele podem todos os dias encontrar a sua versão melhorada, porque Cristo diariamente age em nossas vidas, meus irmãos, quando vivemos nele, é claro, nos aperfeiçoando, nos tornando mais parecidos com a sua imagem, e assim Cristo é suficiente, e assim Ele é o que basta, porque Ele que é perfeito, aperfeiçoa aqueles que não são. Então, para vivermos de maneira plena a vida cristã, meus irmãos, nós não precisamos de certos cultos que existem aí, chamados cultos de libertação. Nós não precisamos de amuletos ungidos que muitos vendem por aí. Nós não precisamos de copo de água ungida para você beber. Nós não precisamos, meus irmãos, das muitas invenções que nós conseguimos ver dentro de nossas igrejas. Nós precisamos unicamente da pessoa de Jesus Cristo, porque é Ele quem nos aperfeiçoa. Um copo de água não lhe aperfeiçoa, um tijolo ungido não lhe aperfeiçoa, uma chave ungida não lhe aperfeiçoa, meus irmãos, mas Cristo sim. Cristo sim. E quando nós buscamos essas coisas e deixamos Cristo de lado, meus irmãos, nós estamos dizendo que Ele é insuficiente para fazer aquilo que somente Ele é capaz de fazer. É isso que nós fazemos, simplesmente buscando e abraçando outras coisas e não ao Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos é de Cristo em nossas vidas. Precisamos viver nele. Ele é suficiente para sermos aperfeiçoados. Nele, meus irmãos, nós encontramos tudo aquilo que precisamos para vivermos plenamente a nossa fé. Então, Cristo é o que basta para a vida cristã. Ele é completo em si mesmo. E sendo Ele completo em si mesmo, nele nós somos aperfeiçoados. Mas eu quero dizer mais uma coisa. Ele é suficiente para nos aperfeiçoar, porque Ele nos aperfeiçoa, mas também Ele é suficiente porque nele nós somos consagrados e levados a uma nova vida. Nos versos seguintes, o texto vai nos dizer assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo,
no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Dentro daquela galera lá que estava dizendo que Cristo não era suficiente para levar o homem até Deus, alguns diziam, meus irmãos, que os crentes eles deviam ser circuncidados como os judeus eram circuncidados. Para quem não sabe, a circuncisão, meus irmãos, não passa de uma operação de fimose que o judeu ele fazia. E isso na antiga aliança, no Antigo Testamento, meus irmãos, era um sinal da aliança de Deus com Israel. Você vê isso lá em Gênesis capítulo 17, versículo 9 e 14. Era algo físico, mas que possuía um significado espiritual, demonstrando que aquele povo era um povo separado por Deus. O problema, meus irmãos, é que uma operação externa, é que uma operação de fimose jamais transmitiu graça espiritual para a vida de alguém. Nunca transmitiu. Era apenas uma demonstração externa do que havia acontecido no coração daquele que de fato era consagrado a Deus. Era apenas um sinal. Não passava disso. Você poderia muito bem ser alguém que era circuncidado e ainda assim não ser consagrado a Deus. Poderia acontecer isso. A circuncisão, meus irmãos, não tornaria as pessoas povo de Deus no sentido espiritual, e sim aquilo que havia acontecido em seus corações. Era um símbolo, e um símbolo em si mesmo não transforma ninguém. É apenas um sinal da transformação que havia acontecido. Em Cristo, em Jesus Cristo, meus irmãos, nós somos consagrados e levados a uma nova vida, porque em Cristo a circuncisão não é feita nos moldes da antiga aliança. Não é feita, meus irmãos, por mãos humanas. Não é uma operação de fimose, mas ela é feita, meus irmãos, de maneira espiritual, no coração das pessoas, como Romanos capítulo 2, versículo 29 nos mostra, pela remoção do corpo, pela transformação do coração, tendo, meus irmãos, o domínio do pecado retirado de nós, recebendo assim uma nova natureza, uma nova mentalidade, uma nova vida. Para os crentes, meus irmãos, que vivem em Cristo Jesus, eles são sepultados juntamente com Cristo. Aqueles que vivem em Cristo morreram para a velha vida, morreram para a vida entregue ao pecado, morreram para a vida sem Cristo, mas juntamente com Ele, meus irmãos, são ressuscitados para uma vida nova e diferente. Assim, em Cristo, nós estamos mortos para a nossa vida passada. Estamos mortos para a vida que antes era dominada pelo pecado. Estamos mortos para uma vida, meus irmãos, entregues à nossa própria vontade. E nele nós somos ressuscitados para uma nova vida juntamente com Ele. Assim, em Cristo, nós temos o suficiente para uma vida cristã plena, porque Ele opera em nossos corações, nos livrando do domínio do pecado, nos dando uma nova vida, nos consagrando a Deus, e sendo consagrados a Deus, nós somos povo dEle. Ele é suficiente porque Ele nos transforma. Ele transforma os nossos corações. Ele é suficiente, meus irmãos, porque Ele quebra as correntes que nos prendiam ao nosso pecado, à nossa própria vontade. Cristo, Ele é suficiente, porque nele nós nos tornamos
um povo espiritual. Lembra que a vida cristã é uma vida que o mundo não conhece? Que a vida cristã é uma vida que a concepção mundana não entende? Que a concepção mundana se opõe? E você vê isso de maneira simples e clara. Se um hindu decidir viver toda a vida com um braço levantado, tem reportagem elogiando a fé desse homem. Mas se um jovem cristão, por amor a Cristo, decide a viver uma vida pura e não fazer sexo antes do casamento, é rechaçado, é taxado como todo tipo de coisa, porque é uma vida espiritual, é uma vida que o mundo não conhece, se opõe. A vida cristã é isso, é uma vida que não pertence a esse mundo, porque é uma vida consagrada a Deus. É uma vida, meus irmãos, onde nós só encontramos em Cristo. Nós não encontramos em nenhum outro lugar esse tipo de vida, mas somente em Cristo. Somente aqueles que vivem nele, meus irmãos, vivem esse tipo de vida. E se vivem esse tipo de vida, esses podem ser chamados de povo de Deus, um povo separado por Deus e para Deus. E sem Cristo, nós teremos apenas coisas velhas. Teremos aquilo que é velho, mas nele tudo se faz novo. Nós podemos viver uma novidade de vida. Para concluir, meus irmãos, e respondendo o nosso questionamento no início, que nós precisamos para viver a vida cristã, ou o suficiente para a vida cristã, a resposta é Cristo e Cristo somente. Como diz o grito da reforma protestante, solos Christus, somente Cristo. É nele que nós devemos fundamentar e enraizar a nossa fé. Nós não devemos ter a nossa fé fundamentada em coisas que não são dele. Não devemos. Não devemos fundamentar a nossa fé em homens ou naquilo que homens podem fazer, ou nessas invenções teológicas que existem por aí. Mas nós devemos fundamentar e enraizar a nossa fé nele. É dele, meus irmãos, que nós precisamos aprender e conhecer. E infelizmente nós temos buscado aprender de tudo no mundo, a conhecer de tudo no mundo. Estamos esquecendo de aprender e conhecer de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Nele, meus irmãos, e somente em Cristo, eu e você, nós encontramos o suficiente para termos uma fé firme, para vivermos a vida cristã, meus irmãos, de maneira plena. Nele nós encontramos no suficiente. É Ele, meus irmãos, que nos faz viver uma novidade de vida. É Ele que nos aperfeiçoa todos os dias, nos fazendo cada dia mais e mais um pouco mais parecido com Ele, até o dia em que Ele voltar e nós seremos como Ele é. Tudo isso, meus irmãos, nós só encontramos nele. É por isso que é Cristo somente. E para você que tem buscado outra coisa além de Cristo, você vai falhar. Você tem buscado algo que é vão, algo que é desse mundo. Ou algo, você tem colocado outra coisa em pé de igualdade a Cristo. Você tem feito a mesma coisa. Você está negando a suficiência de Cristo. Está negando, meus irmãos, dizendo que Cristo, Ele não é suficiente. E está também cometendo o pecado de idolatria. Porque se você coloca outra coisa no lugar, ou em pé de igualdade a Jesus Cristo, você está adorando outro Deus.
e não ao Deus verdadeiro. O meu desejo, meus irmãos, é que Cristo venha a ser cada dia mais e mais a peça central de nossas vidas. É que Cristo venha a ser, meus irmãos, cada dia mais e mais o nosso tesouro. Que eu e você, nós venhamos a entender que a nossa vida cristã só depende dEle, só passa por Ele, e o que precisamos está nele. Não precisamos de mais nada. Que Deus os abençoe, meus irmãos.